Salve turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do curso Pandas Essencial. Sou o professor Samuel Martins, o Samuca, você está no Xavier Coding, em mais um vídeo aqui desse curso, onde nós começaremos a abordar agora a parte de estatísticas descritivas. Já falamos bastante coisa sobre manipulação, filtragem, limpeza de dados, chegou a hora da gente mostrar algumas funções para gerar algumas métricas para nós. Então, se você está gostando desse curso, deixa seu like, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, porque é um material muito bacana, totalmente gratuito para vocês, então ajude o nosso canal. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, nesse vídeo nós vamos abordar um pouquinho de estatísticas descritivas, né, como média, desvio padrão, mínimo, máximo, enfim, essas coisas. Eu não vou entrar no mérito das medidas em si, das estatísticas em si, mas apenas como usá-las, tá bom? Talvez para um próximo curso a gente discute o mérito de cada uma dessas medidas, mas nesse primeiro momento só vou mostrar como usá-las, tá bom? Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento aqui, ó, vai ser o seguinte, eu vou carregar esse dataset que nós salvamos após o pré-processamento, que nós fizemos a limpeza, né? Nós salvamos esse dataset no disco, eu vou salvá-los. Eu já vi aqui que eu cometi um erro que eu vou mostrar para vocês. Então, vou salvar aqui, ó, vou carregar esse dataset pré-processado underline final, na variável underline data. Então, se eu mostrar aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar o dataset para vocês, note que ele está vindo com uma coluna sem nome, ó, name de 0. Porque o que aconteceu, pessoal? Quando nós salvamos aqui o nosso data pré.toCSV, o que aconteceu? Que ele salvou também os índices como uma coluna. A gente esqueceu de colocar index igual a false. Então vamos salvar aqui dessa maneira. Ele vai salvar no disco. Agora sim, vamos carregar. Ó. Agora não tem mais aquele unnamed. Então eu esqueci de não informar o index, tá? Não salvar o índice como uma coluna. Então agora eu deixei os índices de fora. Muito bem, nós temos esse dado, nosso dataset aqui, nosso data frame pré-processado, que tem mais ou menos aqui, ó, 103 mil linhas, né, depois da nossa limpeza, e vamos começar a computar algumas estatísticas descritivas em cima desses dados. Então, o Pandas fornece algumas funções ou métodos que computam certas estatísticas descritivas. O método describe ele é muito interessante porque ele exibe várias estatísticas descritivas para os atributos de um data frame ou para uma series. Então, vamos lá, ó, simplesmente pegar o nosso data final, .describe, então descreva para nós, ó, descreva para nós esse data frame. Olha o que ele vai fazer. Ele computa para nós algumas medidas, algumas estatísticas descritivas. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está retornando para nós um outro data frame, onde cada linha representa uma estatística, uma medida, cujo índice é o nome dessa medida. Então, uma contagem, a média, desvio padrão, mínimo. Aqui a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, o terceiro quartil e o valor máximo, que a gente tem aqui também. E o que ele está fazendo é, para cada uma das colunas, os atributos que nós temos no nosso data frame, ele está computando essas medidas aqui. Então, a gente vê, por exemplo, a gente tem o menor valor de preço médio de revenda. Então, para a coluna preço médio de revenda, o menor valor que nós temos lá é 76 centavos. Sendo que o maior valor é 99,35. Então, a gente tem esse preço médio de revenda. Note que talvez isso aqui seja meio estranho, né? Lembra que eu falei dos outliers, que nós veríamos com mais detalhes depois, né? Em outro curso, provavelmente. Aqui, talvez isso seja um outlier, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos esse método que é muito interessante para computar para os dados numéricos, né? Para as nossas colunas, atributos numéricos, essas estatísticas aqui que nós temos. Ele vai computar até o mês, ó, ele vai computar, por exemplo, qual que é a média do mês, o menor valor, o maior valor. Então, essas estatísticas para o mês e para o ano não faz muito sentido, né? Mas para as outras fazem. Então, o método describe ele é muito interessante para isso, ele retorna um data frame para nós, com várias medidas logo de cara para nós analisarmos. Obviamente, você poderia analisar essas medidas usando gráficos, que fica muito mais fácil de se analisar, mas nesse curso nós não entraremos nessa parte de visualização, deixa também para um outro momento. Se esse curso aqui de Pandas chegar num bom número de visualizações, quem sabe a gente não faz um próximo curso voltado para limpeza e voltado também para visualização. Muito bem, como resultado do describe de um data frame, outro data frame, podemos filtrar algumas colunas. Então isso aqui, ó, ele é um data frame, certo? Então, eu poderia guardar isso aqui numa variável, ou eu poderia utilizar isso aqui como um data frame diretamente, como acessar uma coluna desse data frame. Então, ó, eu quero saber só as estatísticas descritivas para o preço médio de revenda. Eu posso fazer dessa maneira aqui, ó. Isso aqui funciona, porque isso aqui é um data frame, ele retorna exatamente esse data frame, essa tabela, e a partir dessa tabela eu estou acessando essa coluna aqui, que é o preço médio de revenda, ele retorna para nós exatamente uma series com essa coluna aqui, que nós temos. Então, final 99,35, por exemplo.
É isso que nós temos. Então, outra coisa que a gente pode fazer aqui, deixa eu criar uma outra linha, a gente poderia fazer o método describe, ao invés de eu fazer computar o describe, né, para todas as colunas e depois filtrar uma, eu poderia fazer o contrário, eu poderia filtrar uma dada coluna, então, data final, então vamos supor que eu quero as medidas descritivas apenas para a coluna de preço médio de revendas, essa aqui vai retornar uma series. Em cima dessa series aqui, que é a minha coluna do meu dataset inteiro, eu vou mandar descrever os dados, as estatísticas para nós. Ele faz isso também em cima. Isso aqui é uma series, né, uma coluna do dado original, dataset original. Ele descreve para nós as estatísticas em cima dessa series também. Então a gente tem isso, ou nós podemos computar a tabela inteira e a partir disso fazer a filtragem. A gente pode fazer dessa maneira também. Se você quiser, você poderia selecionar selecionar outras colunas, né? Então vamos supor que nós temos aqui a nossa tabela, né? Vamos salvar aqui vou chamar de stats, que é as nossas estatísticas. Eu poderia fazer assim, então, então eu tenho a nossa tabela aqui de medidas, né? O stats, e eu poderia fazer o seguinte, retorna para mim algumas colunas só. Para retornar algumas colunas, a gente passa uma lista com o nome das colunas que você quer. Vamos supor que eu quero as medidas estatísticas aqui, as estatísticas descritivas para a coluna preço médio de revenda ou preço máximo de revenda. Estou pegando bem aleatório aqui, tá? E preço médio de distribuição. Vamos supor que a gente quer isso. Então eu posso passar uma lista aqui que ele vai retornar para nós apenas essas colunas dessa tabela aqui de estatísticas, né? Que foi resultante do método describe, para o dataset original. Então aqui a gente faz uma filtragem em cima dessas coisas, tá bom? A gente pode fazer dessa maneira, ou poderíamos fazer o contrário, né? A gente poderia ir para o dataset original e falar, do dataset original, seleciona para mim apenas essas colunas, Então ele retorna um dataset de 103 mil linhas, mas apenas com essas colunas aqui, e em cima dessas colunas, desse data frame, né? Pequenininho, você mostra para mim o método describe. Isso aqui também funciona, ele tende a ser mais rápido porque você faz uma filtragem inicial, né, e depois você computa as estatísticas só para o que você quer. Então isso aqui tende a funcionar muito bem também, tá bom? Então isso aqui tende a ser uma estatística, um método mais rápido uma abordagem mais rápida se você tem muitos dados a serem analisados. Muito bem, continuando aqui, acessando apenas algumas estatísticas. Então vamos lá que a gente tem o nosso stats aqui, né, que é a nossa tabela de estatísticas que eu mostrei para vocês. Se a gente quiser selecionar apenas algumas dessas estatísticas, né, que nós queremos, então vamos supor que a gente quer só apenas, por exemplo, a média, o menor valor e o maior. Para acessar os índices aqui, os índices de colunas, onde os índices têm um rótulo, né? Você lembra qual que é o método que a gente usa? A gente usa o método lock. Então vamos supor que a gente quer aqui, por exemplo, acessar apenas, a gente passa uma lista porque a gente quer acessar o min, o max, o min, o max e o min, que é a média. Vamos supor que a gente queira dessa forma, nessa ordem aqui. Então, como nossos índices dessa tabela de estatísticas, né, descritivas, eles não têm números, né, eles estão rotulados, então para acessar um índice rotulado, a gente usa a função lock, o método lock. Fazendo dessa maneira, a gente faz essa filtragem, né, em cima essa tabela aqui, e a gente poderia fazer até mais coisa, né? Então vamos supor que a gente queira selecionar essas 3 medidas aqui, mas apenas para o preço médio de revenda. Então eu poderia fazer dessa maneira aqui, preço médio de revenda, e ele retorna para mim então uma series, né, com esses valores apenas para o preço médio de revenda. Então ele vem aqui, preço médio de revenda, ele copia para nós o valor do mínimo, o valor do máximo e então o valor do min, né, do valor médio, retorna para nós essa series, né? A gente poderia fazer até mais coisas aqui, vamos passar 2, né, colunas. Então, olha, eu quero acessar todas essas medidas, essas estatísticas descritivas que estão nessas linhas, mas agora eu quero acessar tanto para a coluna preço médio de revenda, quanto para a coluna, por exemplo, preço médio de distribuição. Então eu posso passar aqui também como uma lista aqui para o lock. Então note aqui que eu estou passando para o lock uma lista de linhas, tá? Onde os índices são rotulados, e uma lista de colunas que eu quero fazer a filtragem. Isso aqui vai retornar para nós uma outra tabelinha só com as coisas que nós queremos, tá bom? Então são jeitos aqui, relembrando aqui, jeitos para você fazer essa manipulação de dados, essa filtragem.
Bom, o método describe ele é muito legal, ele já computa muitas coisas para nós, mas talvez você não precise de todas as estatísticas descritivas que ele computa para você. Eventualmente você só precisa de uma ou outra, então você não precisa computar tudo. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, por exemplo, mean, standard deviation, mean e outras coisas, cada uma dessas estatísticas do describe podem ser computadas individualmente. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, de novo, nosso dado final, só para a gente ver as coisas. Então vamos supor que nós queremos, por exemplo, qual é o menor preço mínimo de revenda, ou seja, dentro do preço, cadê? Ó, preço mínimo de revenda, dentro dessa coluna aqui, ó, qual que é o menor valor que tem dentro dessa coluna? Ao invés de eu computar o describe, que daria isso, eu posso simplesmente vir aqui e falar, olha, seleciona para mim dos dados finais essa coluna, ou seja, ele vai retornar para nós uma series, né? Onde eu tenho aqui o preço mínimo de revenda, é essa coluna aqui, ó, preço mínimo de revenda. E se eu quiser saber o valor mínimo, basta que a gente coloque aqui o ponto min nessa série. Então, dentro dessa série de valores, ele vai mostrar para mim qual que é o valor, o menor valor, que é 0,59. Isso aqui funciona dessa maneira. Do mesmo jeito, eu posso perguntar qual que é a média de desvio padrão dos preços mínimos de revenda. Então, aqui é muito parecido, pessoal. Eu poderia salvar aqui, ó, eu tenho aqui a minha coluna, né, que é a minha série. Eu posso simplesmente falar, olha, qual que é a média? Vou guardar aqui numa variável média, a média. Então eu tenho essa series aqui, essa coluna, eu computo a média para ela. Eu posso computar também o STD, que é o Standard Deviation, o desvio padrão. Eu vou computar isso aqui. Eu tenho aqui o desvio padrão. Aí depois eu posso fazer um print aqui, né? Ó, imprime para mim uma string formatada com o seguinte, ó, a média dos preços mínimos de revenda é... Aí eu vou colocar aqui o valor da média, mais ou menos o desvio padrão, que é a nossa margem. Eu tenho esses valores dessa forma aqui, ó. Tem um número muito grande, mas ele está imprimindo. Ó. Ele computou então a média apenas para essa coluna, não usamos o describe. Computou o desvio padrão apenas para essa coluna também, não usamos o describe para isso. Então nós não precisamos computar todas as estatísticas com describe para chegar no valor que nós queremos. Eventualmente, se você quer um ou outro, pode ir direto, que não vai ter problema nenhum. Se você quiser deixar essa impressão mais bonitinha, você pode passar quantos casas decimais você quer. Então, eu vou colocar aqui 2 pontos, eu posso colocar aqui, ó, que eu espero que esse dado seja formatado com duas casas decimais. Então, você tem que usar essa sintaxe aqui. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Logo, quando eu imprimo, ele pega só 2 casas decimais. Então, eu coloco o valor, né, da minha variável que eu quero imprimir, 2 pontos, aí eu passo a formatação, que é um ponto 2, F, ou seja, 2 valores float, né, 2 casas decimais para a direita, né, após o ponto. Então, isso a gente pode fazer disso também. Quais estados são considerados nessa nossa análise? A gente já usou essa função, mas vamos recapitular. Nós temos aqui o nosso data final aqui, né, data final. A nossa coluna de estados, estado, que ele vai recuperar uma series, né? A gente pode perguntar, né? Quais são os estados que são considerados nesse dataset? A gente pode simplesmente vir aqui e falar, olha, retorna os valores únicos que nós temos nessa coluna. Então, no caso dos estados, né? Aí ele vai pegar os valores únicos que tem, ele vai remover todas as duplicações, as repetições, então ele retorna para nós um array com todos esses valores únicos para nós. Se você quiser, ó, ele está um array aqui que não está ordenado. Se você quiser retornar esses valores ordenados, uma lista ordenada com esses valores únicos, você pode passar esse array, né, que é o unique aqui, ó, dentro dessa função sorted do Python, que ele vai retornar para você bonitinho uma lista com todos os valores únicos que estão nessa coluna de estados de maneira ordenada, em ordem crescente, né, no caso alfabética, porque são strings. Então, isso aqui também pode acontecer dessa maneira, tá bom? Então, se você está com dúvida, pessoal, pausa, tenta aí fazer, tenta quebrar um pouquinho a cabeça e volta um pouquinho no vídeo para você ver se você não está, se as coisas não estão claras, volta um pouquinho para tentar entender. Eu estou correndo um pouquinho com isso aqui, porque a gente já tem muito conteúdo, tá? Eu quero fechar e só tem mais um ponto aqui, a gente fecha um vídeo só nisso, tá bom? Por isso que eu estou um pouquinho mais veloz nessa parte aqui. Por fim, pessoal, uma última coisa que a gente pode computar aqui, sem entrar em muitos detalhes de estatística, é o seguinte, ó, a gente pode contar a quantidade de um certo valor que acontece nos nossos registros. Então, por exemplo, quantos registros, aferições cada estado possui? Ou seja, quantas observações do meu dataset cada estado possui?
Para fazer isso, a gente já sabe que nós temos esses estados aqui foram aferidos, né? Tem registros deles, né? Tem observações, linhas com esses estados. Para a gente fazer essa contagem, né? Em cima desses estados, quantas linhas, né? Quantas observações, quantos registros nós possuímos, basta que você use essa função value count, que conta a frequência dos valores de uma dada variável de preferência categórica. Então, o que a gente faz aqui? Basta que você faça o seguinte, ó. Vou colocar data final, né, data final, estado. Então, com isso, nós estamos extraindo a nossa coluna de estados, né, em uma series, e aí basta que eu faça o seguinte, ó, value counts, underline counts. Então, ele retorna em ordem decrescente a quantidade de registros, linhas, para cada estado. É isso que acontece. Então, ele vai contar, olha, quantas linhas, né, quantas observações do meu dataset cada estado possui. É isso que ele vai mostrar. Se a gente fizer isso, ó, ele mostra aqui, ó, então o que mais tem é a Bahia, é o que mais tem com 4.263, depois seguido do Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. O que tem menos registros é o estado do Amapá, aqui nesse nosso dataset, tá bom? Se vocês quiserem, a gente ainda pode fazer o seguinte, ó, ele retorna para nós uma series. Se você quiser, ó, uma series onde o índice da series é o nome do estado, tá, o valor do estado, e aqui a gente tem a contagem. Se vocês quiserem, a gente poderia fazer o seguinte, ó, do value counts, que é uma series, toda series pode ser convertida para um data frame. Basta que você passe, ó, isso aqui é uma series, certo? Ele está retornando exatamente isso. É uma série de valores. Basta que você passe o toFrame, que ele vai retornar, ele vai converter uma series para um data frame. Então isso aqui, ó, converte uma series para um data frame. Então note que agora na nossa series, né, os índices são os valores aqui de cada um dos estados que estão na nossa coluna original estado. E o outro valor aqui que está escrito estado é, na verdade, a frequência, né? Então a gente deveria, para ficar mais bonitinho, a gente deveria alterar isso aqui, né? A gente deveria aqui alterar e colocar que seria a frequência, mudar isso, mas eu não vou ver isso nesse vídeo, tá bom? Mas pesquisem como que a partir desse dataset vocês poderiam renomear isso para ficar com frequência, né? Vocês já sabem o que vocês viram aqui nesse curso, então o legal mesmo era você deixar isso aqui como frequência ao invés de estado, renomear isso. Mas é legal que aqui você tem uma visão de tabela, né? Ao invés de você ter uma visão de um vetor, na impressão aqui, ó, a impressão de uma series, né, de um vetor, ela não é tão bonita quanto de um data frame, né? De uma tabela. Então é uma coisa que você pode ver para você fazer depois. Com isso, pessoal, a gente encerra esse papo de estatísticas descritivas. Foi um vídeo mais curto mesmo, porque nós não entraremos muito em detalhes aqui. É só para mostrar para vocês que existem essas coisas que são muito, muito utilizadas quando a gente vai usar análise exploratória de dados, tá bom? Tem muita coisa de estatística já implementada. No próximo vídeo a gente vê mais um tópico aqui, continuando, também vai ser rápido, um tópico de executando funções para cada item de um data frame ou de uma series. Então é isso aí, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.